Olá pessoal, eu sou a professora Cristiane, eu sou de literatura aqui do Careca de Saber. Gente, vamos falar de uma obra que ela marca o século XX com uma grandeza e com uma propriedade ímpar, singular. É a Metamorfose de Franz Kafka, de 1915, gente. É uma obra muito interessante, muito difícil de ler, não pela linguagem, mas pelo tipo de realismo que está criando aqui. E para quem não sabe, né, às vezes você quando fala a palavra Kafka, remete à palavra barata, porque ficou tão forte, né, essa relação do Kafka com a barata ou com o inseto. Primeiramente, quem é o autor, né? O Franz Kafka é um escritor tcheco, que também é fluente no alemão. Ele fala tcheco, né? Fala o Yiddish, que é um dialeto dos judeus, e também fala alemão. O Franz Kafka é um menino que tinha tuberculose, um menino muito fraco, muito frágil. E ele passou com o pai uma relação muito complicada, porque o pai dele é um judeu dono de venda, dono do mercado, comerciante. É o mãe da voz, da palavra, da postura. E o Kafka, ele não tinha uma postura tão viril. Ele era um homem muito frágil, muito sensível. E ele não se adequou ao conceito de homem que o pai tinha. Para o pai do Kafka, ele tinha outras irmãs também, o Kafka, para o pai do Kafka, o Franz, né, ele era um fracasso como filho. E não é à toa que isso vai marcar profundamente a vida desse escritor tcheco. Tanto que tem um texto dele muito famoso, que também que é muito fácil, que está nas livrarias, que é a Carta ao Pai. Carta ao Pai é uma carta que o Kafka escreveu para o seu pai, só que não teve coragem de enviar, porque ele era covarde, né, era um menino muito frágil. Mas vai marcar essa relação de uma criança que não se adequava a um certo conceito de homem. Pois bem, gente, aqui eu coloquei Kafka desvenda, né? Desvendou, né, professora? A face kafkiana da vida. Ou seja, a gente desde a Grécia, a gente tenta encontrar sentido nas coisas. Come verde porque faz bem para o fígado. Leia muito para escrever melhor. A luz serve para você ler. Você toma muito água para ficar hidratado. A gente, ao longo da toda a história do Ocidente, procura sentido nas coisas. Tudo tem uma função e um sentido. Chega no século XX, gente, as coisas parecem que perderam o sentido. Um exemplo, antes de começar, porque é viagem, aula de hoje. Lembra do mito do Prometeu? Quem não conhece, os animais, Zeus criou os animais lá na Grécia com proteção natural. A pena do pato, o pelo do gato, né? A superfície lá dos jacarés, os seres tiveram naturalmente proteção natural. Qual o único homem que nasceu o homem? Ele é frágil. Então Prometeu rouba dos deuses o fogo da inteligência para o homem criar artefatos artificiais, que é com redundância, não, artefato é artifício, para se proteger da vida. Então, essa cultura que nasce do Ocidente, né? O homem é uma tecnologia que foi se aprimorando ao longo do tempo. O homem fugiu do frio com cobertor, criou o fogo, criou a luz, criou o carvão, criou a eletricidade. Falando da Grécia, mas pode ser muito antes, no período indo-europeu, até o século XX, o homem buscou o conforto para aumentar a sua taxa de vida, para viver mais, para pensar mais, para experimentar mais coisas. Essa é a história do ser humano. Entretanto, pessoal, no século XX, o que a gente está percebendo? O homem, que é esse grande projeto tecnológico que é tentando vencer a própria mortalidade, com tantas criações científicas, no século XX se percebe que esse homem criou o quê? Arma, criou bazuca, criou metralhadora, criou bombas, ou seja, tanta força tecnológica teve como grande resultado a guerra. Então, esse sentido que o homem teve, que o homem procurou ao longo da vida, parece que é pura farsa. No final, meu querido, o mundo é uma grande falta de sentido. Não existe uma explicação. Qualquer explicação é uma mentira. Vivemos num mundo kafkiano. Vivemos num mundo sem sentido. Qualquer explicação é uma ficção. Por que a gente está falando isso, gente? Porque
Kafkiano, a palavra kafkiano vem de Kafka para dar a ideia de algo que não tem explicação, que não tem sentido. Quando começa isso? Com um texto de 1915 chamado A Metamorfose. Olha qual é a nossa protagonista aqui, quem tem medo de barata. Tá fazendo um carinho nela aqui, ó, anteninha. É a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa. Primeira frase do livro é: uma manhã, Gregor Samsa acorda metamorfoseado um gigantesco inseto. Mas assim, gente, é de verdade. O cara tá lá, tu dorme, a gente vai dormir hoje, e amanhã tu sente uma dor nas costas, na cama, uma dor, uma coisa meio que tu tá meio... Gente, tô meio duro aqui, não tô conseguindo me mexer. E você percebe que você não é mais um ser humano, você é um animal, você perdeu a sua humanidade, você virou uma barata, um inseto. Por que não virou um gatinho, professora? Por que não virou um cachorro? Por que um inseto? Um ser que dá nojo às pessoas? Por que um ser tão asqueroso? Pode estar pensando, né? Aí começa o caráter surreal da história, gente. A primeira frase já é surreal. Não dá nem tempo pro leitor respirar. Primeira frase, ele já, ó... Esse cara que tem um nome próprio, que usa roupas, que come, ele já começa a história apenas com seu nome, apenas o nome, Gregor Samsa, porque a sua materialidade já é animal, já é inseto. Ele acorda inseto. Gente, imagina o terror dessa criatura. Ele vai passar por, a história vai girar em torno desse problema. Um homem que acorda como um inseto e vai experimentar algo que não era tão incomum para ele, que é o desprezo. Ele tem uma irmã chamada Gretchen Samsa, né? O Gregor Gretchen, percebe que existe essa semelhança. E o Gregor é o único que trabalha em casa, tem a função de alimentá-los, mas é visto apenas como uma fonte de renda. E diríamos que quando ele se transforma em uma barata, e não existe, e mais, gente, o que vai entrar em conflito com a ideia lógica da ciência desde a Grécia. Por que ele virou barata, professor? Ninguém sabe, querido. Não tem, nem tem o Homem-Aranha, que tem, não tem isso. O Homem-Barata não tem explicação, ele acorda barata, ele acorda inseto. E não há explicação, porque a vida não tem explicação. E aí começa um martírio, porque a primeira coisa, a família vai lidar com isso, vai ter que trabalhar com isso, né? O Gregor se vê como barata, como inseto gigante, ele não tem reação, ele vai tentar entender a situação, não entende, acha que é um pesadelo, acorda e se continua inseto. Gente, é um pesadelo mesmo, né? Ele tenta dormir, tenta acordar, percebe que se mantém essa situação, ele não sabe o que fazer porque a sua mente é humana. Entretanto, ele percebe que as suas necessidades físicas começam a se transformar. A família, só que assim, é uma coisa que só acontece na literatura. A família, a irmã descobre que ele virou uma barata. O que ela vai fazer? Ela vai esvaziar o quarto. Já que é um gigantesco inseto, ela vai deixar o quarto mais confortável para o irmão poder passear. E nesse momento que ela tá assim, ela é muito amorosa com o irmão, ela vai testar comida. Ah, mas o Gregor vai... Será que ele toma leite? Será que ele quer um pãozinho? Vai deixar um pratinho lá para barata, para o inseto. E o inseto não vai comer. E descobre que o Gregor gosta de coisa podre. Ela vai pegar resto de comida pro inseto comer. E ele vai dizer, tá podre, tá gostoso. Vai ser bem engraçado essa parte. Mas o Gregor... Ao longo do texto, gente, tem 30 páginas, 40 páginas esse texto. Ele vai percebendo uma certa familiaridade já com esse estado. Ele percebe que não é tão estranho ele ser uma barata. A família, o pai e a mãe, vão discordar do fato de a Gretchen querer esvaziar o quarto, porque eles têm esperança de o filho voltar a ser humano. E mais, gente, assim, há uma tensão na história porque vem um chefe atrás dele, ele não pode abrir a porta. Imagina, eu tô aqui, virei barata. Ele nem pode abrir a porta, porque ele não consegue abrir a porta. Então fica nesse momento esse texto em que você vê uma figura sofrendo
uma limitação física muito forte, porque ele não tem a mobilidade humana, ele tem a vergonha por existir, ele tem uma casca, né? Ele tem uma casca, mas ele vai se acostumando, ele vai passeando, ele vai criando diríamos, uma reação natural às coisas, sem muita reflexão. Ele vai. Há um momento que tem visita na casa do pai do Gregor, e tem moço tocando violino, uma cena muito interessante. E o Gregor vai espionar, a baratona lá espionando. E o pai joga uma maçã na barata e vai machucar o Gregor. Aquela maçã, gente, ela vai ficar presa na casca do Gregor, vai ficar apodrecendo, criando uma larvinha, um nojinho, assim, e ele vai ficando muito doente com aquilo ali. E você percebe que o que era ruim ficou pior. O Gregor se vê machucado, se vê humilhado, a irmã começa a mudar com ele, chega no momento que ela fala para o pai, aí é um momento muito difícil, livra-se dessa coisa. A única pessoa que tinha piedade pelo Gregor é a Gretchen, ela mesmo larga. E o momento que o Gregor morre, a barata morre e simplesmente jogam a barata no lixo. Gente, a história é muito simples, a história é muito curta, mas com uma potência dramática gigantesca. Porque o que faz um homem tcheco que fala alemão, ele escreve um texto muito curto sobre um homem que acorda como um gigantesco inseto. A gente interpreta como barata, mas na verdade não é definido esse inseto. É um inseto, um gigantesco inseto. Você percebe que o homem do século XX é esse homem esmagado muito por algumas criações do próprio homem. Por exemplo, as máquinas que vieram para facilitar a vida do homem escravizaram quem? O homem. As leis escravizam o homem, a ordem escraviza o homem. E, na verdade, o homem se vê despojado da sua humanidade. O Gregor Samsa é uma metáfora do próprio homem do século XX. É um homem... Gente, isso aqui em 1915 não aconteceu nem a Segunda Guerra Mundial, gente. O que eu mais acho lindo na literatura é o seu caráter visionário. Eu diria muito mais. O Kafka não está lendo o seu presente, não. Está lendo o seu futuro. Porque, justamente, ele é um judeu. Ele está lendo como vai ser vista a sua religião, a sua raça, o seu grupo, a sua etnia. Então, o ser humano que ao longo de vários séculos lutou pela sua permanência, no século XX está se aniquilando, tratando o outro como inferior. E não um papo careta, não, caráter político mesmo. O humano é um conceito criado na Grécia, gente. E mais, em Roma, um segredo para vocês, humano era visto em Roma aquela pessoa que sabia ler e escrever. Quem não soubesse ler e escrever era o bárbaro. Então, uma condição muito importante para a humanidade era a civilização. Você é um civilizado, você lê, você respeita a regra. Isso aí diríamos, no século II a.C., gente. E isso permaneceu até o século XX. Há dois tipos de pessoas, as civilizadas e as bárbaras. O civilizado é aquele que conhece a letra. O bárbaro, originalmente, é aquele que não sabia falar grego. Então, o homem tem duas categorias. Qual que prevaleceu, gente? O civilizado, aquele que conhece a ordem, as regras. No século XIX existe o caráter progressista, no século XVIII houve o iluminismo. A ciência foi se aprofundando de uma maneira que criou um ser tão poderoso quanto ele mesmo que é a máquina. E o século XX veio para que o homem colhesse os frutos de tantos séculos de civilização. Entretanto, o Kafka só começou a vislumbrar, porque a história concretiza isso, o homem se animaliza de uma maneira muito repugnante. Por isso que é uma barata. Tanto pode ser um homem vítima, animalizado, vitimizado pelo caráter político, capitalista, como também uma desconfiança sobre o que é homem. Afinal, o que é um homem? O homem do século XX, aquele que vai posteriormente entrar no campo de concentração para matar as pessoas, é um homem?
O homem que agride as pessoas é um homem, aquele que vai construir a bomba é um homem. Na verdade, em 1915, Franz Kafka coloca em questão a grande pergunta, o que é um homem? Porque, gente, parece óbvio, não parece? O homem, o humano, aquele que... Não. No século XX, a ideia de humano entra em xeque. O que afinal, é ser um homem? É ser animal? É ser uma besta? É sonhar, ter esperança? Não é à toa, gente, que um escritor chamado Primo Levi, que vai sobreviver dos campos de concentração, vai escrever um livro chamado É Isto um Homem? E começa com Franz Kafka. O Kafka, de maneira muito inteligente, ele vai escrever em alemão. E não sejam ingênuos acreditar que em 1915 já não havia o antissemitismo, porque já havia a perseguição dos judeus. Pois bem, o Franz Kafka, de maneira muito inteligente, ele vai pegar o alemão, que é a língua do agressor, ele poderia escrever em tcheco, mas não quis. Ele vai pegar a língua do agressor, a língua do poder, que é a Alemanha, mas vai transformar com essa língua um mundo absurdo. Vocês percebem como esvazia o caráter mais político da língua? Voltando aqui, o Kafka, um judeu tcheco, que já sabe o que é perseguição aos judeus, escolhe a língua do agressor para escrever um texto, o alemão, e vai escrever um texto sobre o absurdo. Você percebe que ele também está transgredindo a própria língua do opressor? Não é à toa que se diz que o Franz Kafka ele vai produzir uma literatura menor. Mas isso significa que essa literatura menor é uma literatura de menos valor? Não. Gente, ele pegou um inseto, ele não pegou um homem, ele não pegou um gigante. Literatura menor é aquela da minoria, é aquela que vai privilegiar a minoria, ou seja, os acovardados, os medíocres, os incapazes, os tímidos, as vítimas, os esmagados. Essa literatura menor do Kafka mostra justamente que é um absurdo continuar no século XX acreditando que o homem tem as certezas, porque não tem a certeza. Na verdade, quando você vai, por exemplo, gente, é tão absurdo um homem acordar metamorfoseado no gigantesco inseto, é tão absurdo quanto você ir num prédio público e te pedem 20 documentos, 20 assinaturas que não servem de nada. Também é kafkiano a vida pública, também é kafkiana a burocracia, porque você não sabe por que tem que fazer. Tem 10 fotos para mandar, assinatura, comprovante de renda, de não sei o que, não sabe nem, mas você apenas obedece, sem entender quão absurdo é essa relação. A mesma coisa o Gregor Samsa, que aceita essa relação. Por isso, gente, quando vocês ouvirem a expressão kafkiano, pense que a própria vida é kafkiana. Quando a gente deixa de explicar de maneira racional as coisas, é muito fácil o mundo virar kafkiano. É só você tentar ser menos ingênuo perante algumas certezas. E é o Franz Kafka que vai dar origem a essa literatura já pós-moderna, do século XX e XXI, que não quer mais explicar, quer confundir as certezas do leitor. Porque se a certeza trouxe a guerra, então quem sabe a incerteza traga a paz. Perfeito, pessoal? Essa foi a aula de hoje e até a próxima.